quais eram as duas enzimas que nós tínhamos? ALT e AST. Por que eu disse que copiam isso? Peça essa questão de carta. Eu sempre peço, tá? Acho muito importante todo semestre peço a questão de carta de prova. Tá? Provavelmente na clínica cai também. Porque vocês vão solicitar exames. Vocês precisam saber o que estão solicitando. Para que não precise, toda quinta-feira, a Xana me mandar mensagem para saber se tem que fazer os 10 bioquímicos que o grupo solicitou. Não. Tá? A não ser que vocês me argumentem por que precisam do aquilo. Tá? E acontece com frequência. Espero que eu tenha uma solução. Tá? Por isso que isso aqui cai. Assim. Colestase. Função. Albumina. Creatina. Creatinina é produzida onde? Já anota um lugar para não esquecer. Depois eu vou falar delas isoladamente. A creatinina vem do músculo. Tá? Por isso que dizem que animais caquéticos podem ter uma creatinina menor. Depois eu vou falar isso. Vou anotar aqui. E animais com muita massa muscular podem ter um pouco mais de creatinina. Creatinina não é fibra. Tá? Ureia. Bilirrubina. Bilirrubina. O que mais? Fibrinogênio. Pode ser, tá? Só não vou colocar porque é para não confundir. Mas tá aqui nas globulinas. Fatores de coagulação. Colesterol, triglicerídeos, por enquanto esse, depois eu vou lembrando mais, tá? Não vou pedir todos, se cair eu preciso de pelo menos 3. Quais são os mais importantes para nós? O básico, o conteúdo que a gente está dando. Esses 3. Não que sejam os mais importantes, mas é os que englobam os conteúdos que nós estamos vendo. O mais importante que vocês não podem esquecer nunca é a albumina. Agora voltando para cá. Espécies. Caninos e felinos. ASD. Fosfatase. Caninos. GGT. E mais. Certo? ALT. Além de avaliar, além da gente ter enzima hepática, aqui na hepática avalia o quê? A ALT hepática está relacionada com o quê? Com a lesão. A ALT tem mais algum lugar? Caninos, qual é a exceção? Lesão muscular extensa. Em cães. Mais alguma coisa com relação a LT? Medicamentos?
Daí entra na hepática. Entra na hepática. Quando eu falo em lesão hepática, ela pode ser pelo quê? Que o Pedro falou. Medicamentosa. Posso ter uma hepatopatia medicamentosa? Pode ser por corticoide? Pode ser por cetoconazol? Gardenal, que é o fenobarbital. São os principais que a gente viu, que é o que mais se visualiza na clínica. Pode. Então, se no caso clínico o animal estiver sob corticoterapia, ele estiver recebendo corticoide, ou algum antifúngico via oral, ou tratamento para convulsão, se espera um aumento da atividade enzimática da LT? Sim. Vai entrar como justificativa? Sim. Se o animal for de grande porte, comer uma planta hepatotóxica, se espera? Se espera. Se for um animal que está hipertenso e que tem hipertensão portal no espaço porta, se espera um aumento da atividade da LT? Uma hipertensão sanguínea pode causar lesão em células? Por estar com uma força muito grande nos vasos sanguíneos. Aquele sangue com essa pressão muito elevada. Pode ser? Ser humano hipertenso pode ter lesão renal? Pode ter lesão hepática ou demais órgãos? Se for uma hipertensão não controlada? Sim? Sim. Por causa daquele sangue, a hipertensão sanguínea, né? Aquele sangue nos vasos ele vai estar com uma força muito grande. E aí pode acabar causando lesões celulares. Por ele estar restrito ali, ele vai acabar causando essa lesão em células. Quase como se fosse uma lesão mecânica. A pressão que vai estar fazendo, entendeu? Mais especificamente, vai ter vasodilatação, que a gente vai ver no ultrassom. E aí, como o vaso vai ter que dilatar, vai espremer os hepatócitos. E aí, por causa dessa expansão de vasos sanguíneos e essa compressão dos hepatócitos, eles vão acabar com a lesão. Tá. Medicamentosa então, certo? Tá. Conseguiram anotar? Sim. Observe. É corticoide gardenal, hein? Os prováveis que eu vou colocar, que vocês têm que se ligar para a clínica, que já está logo ali. Tem ideia mês que vem. Corticoide. Na LT. Aqui na lesão hepática. Tá? Corticoide. Gardenal. E antifúngicos via oral. Cetoconazol, traconazol, fluconazol, enfim. Os antifúngicos que a gente conhece. Cetoconazol é o mais comum. Via oral. Hepatotóxica falando em grandes? Pode ser. Pode ser hipertensão. Animal hipertenso. Tá. Cuidem na hipertensão, porque se o animal tiver hipertensão portal, muito provavelmente ele tem CCD ou ICC. CCD. Se ele tem CCD, qual manifestação clínica pode estar associada? Hipertensão portal, insuficiência cardíaca congestiva direita. Junta dois conteúdos, por isso que pode cair. Assim. Efusão abdominal. E essa efusão, por causa do aumento da pressão sanguínea no espaço porta, ela vai ser classificada como. Eu vou repetir depois, quando a gente chegar em transudato modificado. Depois eu vou repetir. Só para já começar a linkar os conteúdos, eles vão se juntar, tá?
Aqui é mais fácil de juntar. Transudato modificado. Muscular, certo? LT? Beleza. AST? A gente vai estar hepática. O que significa AST hepática? A AST está no fígado. Ela vai aumentar a atividade sérica quando a gente tiver o quê? Lesão. Ficou claro para todo mundo isso aqui? Hepático, lesão. Hepático, lesão. AST, bovinos, equinos, ovinos, suínos, seres humanos também. E ALT, caninos e felinos. Tá? Só hepática? Muscular. E hemácias. O que precisa acontecer com as hemácias para aumentar a atividade sérica da AST? Lesão ativa e Hemólise. Hemólise. Alguém tem planos de fazer um resumo do primeiro conteúdo? Tá, agora pediu sim. Agora tá o Tá, sei que não vai dar espaço, tá? Então, se forem fazer do primeiro conteúdo, podem pegar mais uma página, só a frente da outra folha. Tá? Porque o primeiro, ou se quiserem fazer frente vai, enfim. Mas peguem uma folha só para isso, e se quiserem outra folha para o primeiro conteúdo. Vão precisar. Mas você vai que você é Jesus Cristo, né? Pode ser, tá? Senão não vai dar espaço para contar. Por favor, pelo amor de Deus, eu peço que seja à mão para vocês saberem o que vocês precisam procurar. Própria consulta, eu me sinto livre, leve, solto para fazer mais difícil. Tá? Porque todo mundo está com conteúdo. Ninguém vai ser prejudicado por falta de tempo de estudar. Todos estarão com material. Então a prova vai ser mais difícil. A fosfatase está onde então? Fígado. No fígado. Então temos aí a enzima hepática. Todo mundo sabe que é uma isoenzima? Molécula similar. Molécula similar, produção similar, mas produzida em outros locais. Por isso que aqui tem hepática muscular e hemácia. Onde mais está a fosfatase? Óssea. Esteroidal. E esteroidal em qual espécie? Ganho. A óssea. Por quais motivos? Crescimento, neoplasia, estabilização óssea e remodelamento ósseo. Quando a gente tiver a produção de matriz óssea, um animal crescendo produz osso? Um animal que tem uma neoplasia produz osso? Um ósseo, mais especificamente um osteosarcoma, está sendo produzido osso? Está sendo produzido osso. Um animal idoso que está tendo remodelamento ósseo por sobrecarga articular, enfim, está produzindo osso? Sim. Um animal que está cicatrizando uma fratura, produz osso? Sim. Então, se no caso clínico eu tiver um paciente fraturado, se espera atividade sérica da FA aumentada? Sim. Se eu tiver um paciente jovem, espera? Sim. Semestre que vem, quando vocês pegarem filhotes, vocês vão solicitar FA? Não, porque ela vai estar alterada. Não, porque ela vai estar alterada. Tem que ser o que então? Você não pode solicitar FA de filhote. Qual? ALT.
que tem a ver essa esteroidal aqui? Endógena e exógena. Endógeno. Eu anotei. Endógeno. Esteroidal está relacionado ao quê? Corticóide. Corticosteroide. Endógeno, então, hiperadrenocorticismo, pode ser um animal que está sob um estresse prolongado. Cortisol é o hormônio do estresse? Um animal que está numa situação estressante, seja por dor, enfim, seja por condições de manejo, pode ter uma hipercortisolemia constante? Pode ter aumento da atividade da fosfatase? Sim. Então, endógeno, hiperadreno ou essa situação do estresse. E exógeno? Medicamento. Qual medicamento? Corticoide. Chances, então. Aliás, está no TDN, ela está fazendo uma coloca. Aquele caso TDN, hiperadrenocorticismo. A fosfatase alcalina ali vai estar com a atividade sérica aumentada por causa de quem? Por causa da enzima esteroidal. A ALT vai estar com a atividade aumentada? Sim, por causa da enzima esteroidal. Certo? Faça uma nota aí, porque vai cair semestre que vem. Certeza absoluta, esse semestre é muito provável também. Como eu falei para você, era adriano canino, obviamente. Aumenta LT e FA. A LT é por causa da lesão hepática do cortisol, endógeno, e a FA por causa da enzima esteroidal. Eu sempre coloco isso, tá? Pode repetir o final? Do hiper... Isso. Aí ele tem lesão O hepática. cortisol, ele vai causar lesão hepática. Que daí cairia na medicamentosa, na mesma ideia ali. E a FA por causa da enzima esteroidal. Enzima esteroidal. Hepática. Professor, tu ali na FA tu tinha comentado demais coisas. Vai cair também no resto ou não? Qual? Neoplasia mamária, lipidose hepática. Ah, bem lembrado. Neoplasia, acho que não. Porque é muito específico e não acontece sempre. Mas a lipidose hepática felina, obrigado, sim. Isso acontece sempre. Lipidose hepática felina aumenta a primeira FA. E a GGT? Hepática. Glândula mamária de craninos. De caninos também? Sim. É felino. Mas aumenta o GGT. Lipidose. Tá. Quando o gato tem uma colestase, o que é colestase? Obstrução das vias biliares. O que pode causar uma obstrução das vias biliares? Se eu colocar lá que o animal está com mucocele, o que é uma mucocele? Não sei. Espessamento da bile. Pode obstruir? Pode. Pode.
O animal com mucocele, se espera aumento, se for um cachorro, da atividade sérica da FA? Um gato com lama biliar pode ter aumento da atividade sérica da GGT? Um animal que tenha hipertensão portal, com congestão hepática, o que é um fígado congesto? Sobrecarregado. O que é congestão? Aumentado. Se ele aumenta, se os lóbulos hepáticos aumentam, pode obstruir as vias biliares? Pode. Pode causar aumento daqui? Sim. Ou daqui? Sim. Sim. Então, se cair um caso clínico do animal com insuficiência cardíaca positiva direita, se for um cachorro, o que vai estar alterado? A ALT por causa da hipertensão, causa da lesão hepática, e aqui? E a FA por causa da congestão hepática e obstrução de vias biliares. Certo? Consegue falar isso aí de novo? Sim. Se o animal tiver hipertensão portal, e congestão hepática, congestão hepática, vamos observar aumento da ALT, atividade certa da ALT, o aumento da atividade sérica da ALT. Para facilitar o resumo, coloque uma seta para cima e a ALT. Congestão hepática e o que é a mesma coisa. E CCP, lado direito. Da ALT, então, e fosfatase. A fosfatase, se for um cão, é porque obstruiu as vias biliares. Porque o órgão aumentou. Isso. Cá? O senhor tem injeção de colosso também no GGT? A GT é a glândula mamária por causa da injeção no colosso, daí que a gente observa. Junto. Isso. E a CK, músculo, específica muscular. O animal com lesão muscular pode ter aumento na atividade sérica da CK e da ST? Sim. Um cão atropelado com lesão muscular extensa pode ter aumento na atividade sérica da CK, da ST e da LT? Sim? Sim. Vocês conseguem visualizar isso aqui? Vocês conseguem usar essa tabela aqui? Tira uma foto. Pode tirar, deixa eu falar. Se eu botar qualquer coisa no GeoEd, vocês conseguem identificar isso? Se caiu verdadeiro ou falso. Um cachorro foi atropelado, espera aumento na atividade sérica da AST, ALT e CK, certo? Um cavalo fez uma prova de corrida. Essa aí pode colocar. E está com o que pode sair do músculo? Mioglobinuria. O cavalo está com mioglobinuria. Teve lesão muscular? Sim. Tá. Ele vai ter aumento do quê? CK. Se eu botar LT na prova? Não, porque se tem lesão muscular, a gente espera aquelas duas para lesão muscular. O que é mais específico para o músculo? CK ou ST? CK. Certo? Porque só se ela tem esse aumento significativo nas outras espécies, a gente diz que não é. A gente não recomenda trazer mais porque é muito curta a vida. Ah, tem uma coisa que eu lembrei da LT.
tem cães e gatos? Para avaliar a lesão hepática? Tem cães e gatos aqui? Tem uma exceção aqui que a gente pode usar ela? Lesão hepática. Lesão hepática ativa. O quê? Porque se o cachorro tiver lesão muscular, vai ter aumento na LT, a ST tem que ficar por que a ST? Muscular. Mas ele é uma lesão ativa. Uma guerra de quem não grava mais. Ela é demais para hepática, presta atenção. Outra seria. Mas aqui não é hepático. A dúvida da Luísa é que, pra mim, às vezes eu vou passando algumas coisas que eu não sei que vocês têm dúvidas, tá? Desculpa. Vão perguntando. Por isso eu gosto que vocês vão perguntando. Não, nada é óbvio, tá? Quando eu falo em caninos e felinos, eu estou falando para lesão hepática. Isso é outro subitem, tá? Ela é específica para lesão hepática para essas espécies. Tá? Assim como a ST é específica para bovinos, equinos, ovinos, suínos, caprinos, tá? Mas ela está presente no músculo de todas. Querido, entendi. E nas demais são de todas. Qual enzima vocês têm que solicitar? Secar. Secar. Certo? Um felino que está sob tratamento para esportricose, ele tem que tomar itraconazol, geralmente é por 30 ou 60 dias, ou 90, dependendo da resposta. Qual enzima vai estar alterada? Um felino está sob tratamento para esportricose há 30 dias. Ele está recebendo apenas itraconazol. Qual enzima vai dar alterada? Qual? Não faz. Por quê? Lesão hepática. Certo? Deixa eu ver a próxima. Qual a função? Aqui foi, fechou? Tá. Qual é a sua função? Albumina. O que tem que saber a albumina? Por que a albumina pode estar aumentada? Proteína inflamatória de fase aguda? Negativa. Caso disso, não. Aumento. Desidratação. Se tiver aumentado. E lembrando que não está nos livros, mas a gente tem observado na clínica, dieta hiperproteica. Hiperproteica. Isso tem estudo só em seres humanos que observaram isso. Não achei em animais. Mas todos que a gente pergunta se come mais proteína do que a ração, dá um aumento. E a diminuição? Redução da albumina. Proteína inflamatória fase aguda negativa. Também. Quantos dias esse processo tem que estar ocorrendo para diminuir?
Sim, que bom. Vai ajudar bastante. O que mais? Ela é produzida onde? No fígado. O que precisa acontecer com o fígado para não produzir ela? Insuficiência hepática. Uma doença hepática diminui a produção de albumina? Sim. Sim. Não. Não. O que é a doença? O que é a insuficiência? A doença nós temos uma agressão ao órgão. A insuficiência é quando perde cerca de 75% da função. Quanto que eu tô cheio? Nossa. Quanto médico eu tô? Não precisa saber decorar, mas saibam que quando eu falo que um órgão está insuficiente, ele está perdendo a função dele. A doença hepática espera aumento da atividade sérica de alguma enzima. Uma hepatite aguda em bovinos. Hepatite aguda em bovino, o que vai aumentar? O que aumenta na hepatite aguda em bovino? A ST. A ST? A albumina vai alterar? E se essa hepatite passou a ser crônica, já faz 30 dias que o animal está com isso. Aí sim. Mas ela alterou porque o animal, o órgão está insuficiente ou por uma proteína inflamatória fazedora negativa? Fazedora negativa. Como é que vai estar o leucograma? Hepatite aguda deste bovino. Qual leucograma ele vai apresentar? Inflamatório agudo. Inflamatório agudo tem o que com relação aos linfócitos? Linfopenia. Hepatite crônica, ele vai apresentar qual leucograma? Inflamatório crônico. Como estarão os linfócitos? Inflamação crônica, linfócitos, normal ou aumentado. Isso aí. Se vocês me lembrarem, eu coloco na prova. Vocês têm que me lembrar. Se não esquecer. Diminuição da albumina, então, proteína inflamatória aguda negativa, insuficiência hepática e hipoproteinemia. Animal com vômito pode ter hipoproteinemia? Sim. Animal que não tem uma alimentação adequada? Sim. Animal que tem uma doença inflamatória intestinal? Animal com diarreia? Animal com insuficiência pancreática exócrina, que não está digerindo alimento? Não digere, não absorve. Hipoproteinemia, tranquilo? Posso colocar vômito, diarreia, doença inflamatória? Posso? Tá. Fechou aqui? Albumina? Fechou a albumina? Tá. Certo? Posso pagar aqui? Agora vamos falar delas. Bilirrubinas, quais? Nós temos bilirrubina total, que se divide em bilirrubina
Qual foi a primeira? Não conjugada e a bilirrubina conjugada. Certo? Bilirrubina não conjugada é conhecida como direta ou indireta? Indireta. Bilirrubina conjugada é a direta. Bilirrubina não conjugada, para ser transportada, ela precisa estar ligada aqui. Passa pelo rim? Não passa pelo rim. Ela vai ser conjugada onde? No fígado. Certo? Tá. A bilirrubina conjugada, ela sai por onde? Normalmente ela é conjugada e sai por onde? Não. Via de excreção principal, pode ser pelo rim, tá? Não que seja errado. Mas a excreção principal, que vira urobilinogênio, estercobilina, no intestino. Ela é convertida no fígado. Ela é excretada por onde? Qual que é o produto de excreção hepático? B. Sai pelo rim. Tá. Ela vai ser pelo risco se tiver excesso. Se tiver excesso. Agora, o que vocês vão fazer com essa informação aqui? Se for cão, a gente tem aquela exceção, mas depois eu falo. Como é que a gente chama quando tem um aumento na produção de bilirrubina não conjugada? Essa hiperbilirrubinemia, ela é pré-hepática, hepática ou pós-hepática? Pré-hepática. Então aqui a gente vai ter a o que vai estar causando? Hemólise extravascular principalmente. O que causa hemólise extravascular? Hemoparasitose, intoxicação por alho, intoxicação por cebola, intoxicação por paracetamol. Intoxicação. Falando em hemólise, vocês lembram das hemólises? Se é extravascular, libera hemoglobina. Se for intravascular, hemoglobina. Isso aí. Se eu tiver uma insuficiência hepática, converte a bilirrubina, o fígado capta ela. Não. Então, o aumento aqui também pode ser por uma causa hepática. Só insuficiência hepática? Equino em jejum pode ter hiperbilirrubinemia transitória? Sim. Particularidade dessa espécie. Ficou em jejum, a literatura varia da... Então, alguns livros falam 18 horas. 18 horas em jejum, começa a acumular isso aqui. E a conjugada, quando é que a gente vai ter o aumento? Causa pós-hepática. Certo? Um animal ictérico que apresente
Diminuição de ureia, diminuição na concentração de albumina e aumento da bilirrubina não conjugada. O que está causando isso provavelmente? Insuficiência hepática. Por quê? Diminuiu a albumina, diminuiu a ureia, aumentou a bilirrubina não conjugada. O animal que esteja ictérico e tem bilirrubinúria, se espera que seja qual bilirrubina? Conjugada. Então é uma causa pré-hepática, hepática ou pós-hepática. Conjugada. Olha aqui que escrevi também. Pós-hepática. Qual enzima vai estar aumentada se for um gato? Aí. Pré-hepática não, vai ser GGT. Lipidose. Porque Pós-hepática é o quê? Colestase. É um gato. Gato com colestase aumenta qual enzima? GGT. Gato só se for lipidose hepática, que é uma doença específica. Não vai estar nos violentos, vai estar certo? Bilirrubina? Sim. Vocês precisam na prova. E isso não é porque eu quero ferrar com ninguém. É o que a gente tem que fazer no dia a dia como veterinário. A gente precisa pegar o quadro e encaixar os resultados para fechar o diagnóstico. Vocês pegam um gato que está ictérico com bilirrubinúria e o doutor não tem muito dinheiro para fazer exames além. Se vocês tivessem que escolher uma enzima para solicitar, para fechar o diagnóstico de vocês, qual seria? GGT. Se for um bovino que está ictérico e tem bilirrubinúria, qual enzima? GGT. Qual que é a relação bilirrubinúria e GGT? Por que ele está com bilirrubinúria? Qual bilirrubina sai no xixi? Está escrito aqui. A conjugada. Por que a conjugada aumenta? Por colestase. Qual é a enzima da colestase? Em vacas? GGT. Certo? Sim. Entenderam essas correlações? Sim? Posso tirar? Vem agora, pode ser? E uremia. Uremia sinais clínicos, azotemia sem. As duas se caracterizam por aumento de ureia e create. Alguns livros falam ureia e ou create. Pode colocar a sigla na prova? Pode. Não tem problema. Tá? Pode ser o L ou o CL, que eu sei que é ureia ou creatina. Quais são os clínicos da azotemia? Uremia? Quais são os clínicos na uremia? Vômito, diarreia, hálito urêmico. Vocês têm anotado isso já? Úlceras gastrointestinais e, na finaleira lá, o pior, sinais neurológicos. Vômito, diarreia, hálito urêmico, úlceras gastrointestinais e sinais neurológicos. A ureia, ela pode
estar aumentada quando? Sim, isso que eu tô falando, sim. Então pode ser por um aumento do catabolismo proteico. O que mais? Quem excreta ureia e creatina? Ela sai onde? É teste de defunção? Não. Eu já vou responder isso aqui, tá? Mas por enquanto, sai esses dois. Depois eu coloco outros detalhes. E ela pode estar reduzida quando? Insuficiência hepática. E aumento do fluxo renal. Aumento do fluxo renal. Se o animal não come proteína, produz ureia? Não. Por menstruação de hipoproteinemia. Com relação à creatina. Professor, só uma coisa, tu tinha comentado na aumentada de sangramento gastrointestinal. Tem esse também. Daí entra catabolismo proteico. Entra junto? Sim, porque daí está digerindo essa proteína. E a creatina aumentada. Exercício físico, intenso. Exercício físico intenso. O que mais? Margens de indivíduos com muita massa muscular. Alta. Massa muscular. Detenção por insuficiência renal. Diminuição. Doença muscular ou perda muscular. Cateticida. Ou aumento do fluxo renal também. Certo? Era só isso que a gente tinha visto na azotemia. Posso parar aqui? Azotemia. Lembra que ela podia ser classificada de 3 maneiras? E isso sim eu vou pedir. Se não for descritivo, vai ser uma questão muito especial para ela, tá? Que é aquilo que eu falei que não pode errar. A azotemia ela pode ser classificada como Pré-renal. pré-renal, Renal e pós. pré-renal, o que pode causar pré-renal? Hipotensão, Coágulo e artéria. e redução do fluxo renal. E daí pode ser coágulo, pode ser desidratação, o animal com hipotensão severa. Tá? Querem resumir em uma palavra, coloca redução do fluxo renal. A hipotensão, coágulo, desidratação, entra tudo junto. Redução do fluxo renal. A renal, o que nós temos? Insuficiência renal. Insuficiência renal aguda e Doença renal crônica. doença renal crônica. E eu não tenho um câncer de hipertensão.
seria uma das causas do desenvolvimento da insuficiência renal aguda. Lactospirose, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroidais, hemoglobinemia em excesso, mioglobina também. Excesso de proteína causa insuficiência renal aguda. E a pós-renal? É obstrução. Obstrução. Um animal azotêmico com disúria e escúria, azotemia pré-renal, renal ou pós-renal. O que é escúria? Não é origem escura, tá? Lembra dele? Olivúria, anúria. Eu gravei. Olivúria, anúria estão relacionadas à produção. Polaquiúria, oligosúria e escúria estão relacionadas à frequência. O animal com escúria não está urinando. Além de não estar urinando, ele está com disúria. Disúria é o quê? Dor, dificuldade para urinar. Essa azotemia muito provavelmente é pré-renal, renal ou pós-renal. Se ele não consegue fazer xixi. Pós-renal. Um animal com uma desidratação muito intensa, muito significativa. Azotêmico. Provavelmente é pré-renal, renal ou pós-renal. Pré-renal. Um animal com uma desidratação significativa pode apresentar aumento na albumina? É que ela só funciona com a dona, né? Isso. Eu não tenho tanta convicção. Sim, proteína plasmática total, pode subir? Pode subir. Certo? Eu já falo da renal. Certo, azotemia? Sim. Com relação à proteína, ela pode ser o quê? A proteinúria pode ser pré-renal, pré-renal, renal e pós-renal. Proteinúria pré-renal está relacionada ao quê? Febre, catabolismo proteico, hemoglobina e mioglobina e alta emissão proteica. Eu não anotei ali porque é bastante coisa que vocês já notaram, tá? Mas provavelmente vai cair exemplos ali. Metabolismo proteico, que daí inclui a febre, alta ingestão de proteína, hemoglobina, mioglobina, na pré-renal. Na renal, o que a gente vai ter? Lesão em glomero, tá? Para ficar mais fácil de lembrar. Lesão no glomero. Uma glomerulonefrite, glomerulonefrose, enfim. Qual a diferença de glomerulonefrite e sólido? Então, os glomérulos nos nervosos, né? O outro nós não Mas a gente também entra em Cistite, prostatite, vaginite, uretrite,
Posso pagar as bilhetas? Urinário. Densidade específica urinária. Valores que têm que ser lembrados. Equinos. Depois teremos cães. Quanto? Se os gatos tiverem uma alimentação úmida, isso aqui pode ficar estrado? 1025 aproximadamente. Para que serve essa densidade urinária aqui? Para saber se o rim está concentrando. O deu ali, densidade urinária. Densidade específica urinária. Identificar, porque eu estava ainda na cistite. Se vocês pegarem a primeira urina da manhã num animal que não acorda de noite para urinar, ele concentrou a urina. Concentrou a urina. Se ele tiver azotênico por um cachorro e a densidade estiver em 1015, essa azotemia é pré-renal, renal ou pós-renal? Pegaram um cavalo então para mudar a espécie. Primeira urina da manhã, o cavalo não urina durante a noite. Tem que estar concentrado. Tem que estar concentrado. Esse cavalo foi feito com urinários. Além da urinários, ele está azotênico. Mas na urinários a gente observou que a densidade está em 1015. A azotemia é pré-renal, renal ou pós-renal? O que a densidade avalia? A capacidade do rim de concentrar a urina. Ele está funcionando? Sim. Nesse exemplo? Não. Então a gente cai aonde? Se vocês pegarem, tem que ser em pequenos, que é mais fácil coletar daí para vocês se sintético. Se a gente pegar um gato que está azotênico, ele está obstruído, a densidade urinária tem que estar acima de. Ele está azotêmico porque ele está obstruído. Eu mudei a pergunta. Acima de 1035. Por quê? Está obstruído, vai começar a concentrar. Essa azotemia é pré-renal, renal ou pós-renal? Pós-renal. Certo? Só lembra do 1025 ali, só dá uma pincelada. Se tiver alimentação úmida. Porque daí ele ingere mais água. Aí cai. As tiras de urinários não diferenciam. Hemácias íntegras, hemoglobina e hemoglobina. Perfeito. pH urinário em carnívoros é ácido, em herbívoros alcalino. O que eu vou colocar com certeza cai em clínica, primeiro conteúdo também. Dependendo do tipo de infecção bacteriana que a gente tiver, o que acontece com o pH?
Em carnívoros, em carnívoros é o que é? pH ácido tem que ser abaixo de para ser. No caso, a gente chega até um 7,5, tá? Você pode enviar a tabela. Então, C maior que 7,5. C, infecção bacteriana. O que acontece com pH? pH alcaliniza. Qual cristal precipita? Por causa da infecção bacteriana. Duvido. Essa aí foi na música. Então, um paciente canino ou felino que tenha pH alcalino, estrobita, bacteriúria, leucocitúria, a proteinúria deste paciente vai ser pré-renal, renal ou pós-renal. A proteína você pode. Pós-renal, porque tem uma cistite bacteriana. Não é preciso ficar. Peraí. Bacteriúria. Leucocitúria. Estrobita. Proteinúria. Qual cristal é fisiológico em equinos? Carbonato de cálcio. Posso pagar a isotopia? Carbonato de cálcio. Particularidades das espécies, que não dá para esquecer. Urina concentrada de cães. Dá para achar o quê? Maior que 1030. O que a gente espera? Proteinúria. Discreta proteinúria e bilirrubinúria. Particularidade de gatos. O que pode ter nesse xixi de gatos? Gotículas de gordura. Em equinos, que a gente viu antes, qual cristal? Carbonato de cálcio. Certo? Sim. Discreta. Uma cruz é discreta. Um mais. Uma cruz discreta. Tá? Urina concentrada de cães, se espera proteinúria, se espera bilirrubinúria. Se a urina desse cachorro estiver em 1015 e tiver proteinúria e bilirrubinúria normal, não, a gente tem que investigar a causa. Gatos a gente vai ver gotículas de gordura e cães carbonatos de cálcio.
Qualquer célula que vocês pegarem na urinálise, qual que é o valor de referência que tem que lembrar? Até 5. Leucócitos, até 5. Hemácias, até 5. Daria para considerar as demais células também até 5. Certo? Sim? Deixa eu lembrar mais cilindro. Qual que a gente acha fisiologicamente? Diazino. Depois podemos ter os celulares, que indicam o que está acontecendo nos túbulos. Se for um cilindro hemático, tem hemácias. O que está acontecendo nos túbulos? Para ter hemácia. Hemorragia. Se eu tiver um cilindro leucocitário, tem leucócitos, o que está acontecendo nos túbulos? Inflamação, tá? E depois nós temos aquele que era o pior, a doença renal crônica. Sério. O sério. É importante saber. Que gorduroso é físico, fisiológico nada. Mas aí vocês vão lembrar que gatos têm gotículas de gordura, se tornar um cilindro pode ficar preso ali. Vocês vão lembrar. Com certeza. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aí. Todas o tempo. Glicose pode ter na urina? Negativo. Não. Glicose. Muito provavelmente eu não vou cobrar isso porque a gente vai ver em diabetes mellitus, vai ser bem legal. Tá? Então fica para depois. Daí tem que saber o valor desses específicos. Certo aqui? Deu rim? Fechou rim? Agora vem o inferno. Dá pra gente pensar líquidos? Quer fazer intervalo? Ou preferem tocar e quando acabar, acabou? Sim, Forças envolvidas no equilíbrio desses líquidos capitais. Só? Drenagem linfática. A hidrostática está relacionada com os líquidos. A hidrostática, ela atrai ou repele líquidos? A oncótica está relacionada ao quê? Proteínas. Qual é o principal no sangue? Ela atrai ou repele? Atrai. E a drenagem linfática vai tirar aquele excesso ali. Se o animal tem uma insuficiência hepática, ele pode acumular efusões capitais? Como vocês vão saber que ele possui uma insuficiência hepática? Aí o problema do clínico é que se vê. Não é negativa. Qual teste avalia a função hepática? Como é que vai estar a albumina?
Se o animal estiver com insuficiência hepática, o que ele vai ter reduzido? Só a albumina? Albumina, ureia, albumina, ureia e tem umas partes. colesterol é produzido lá? Vitamina, colesterol. Como é que vai estar o colesterol? Baixo. Baixo. Triglicerídeo? Baixo. Baixo. Como é que vai estar a amônia? Baixa. Baixa porque não vai ter ureia. Porque vai ficar com informação, não é isso? A ureia? Não, a ureia é o produto da amônia, vai dar alta. Vai dar alta. Então, se vocês suspeitarem de acúmulo de líquidos cavitários por diminuição da pressão oncótica, quais testes devem ser solicitados? Função hepática. Tipo, principal, albumina. Depois, ureia, colesterol, triglicerídeo, certo? Como vocês vão suspeitar do aumento da pressão hidrostática? O que vocês têm que fazer no animal para saber que ele está com aumento da pressão hidrostática? O que faz? Tem que aferir o que no animal? Pressão arterial do sistema. Tá? A pressão, aqui a gente faz testes. E a drenagem linfática a gente tem que investigar se é monoplasia, se não houver algo. Certo? Pergunta que eu sempre faço. Sempre que tiver alteração desses, acumula líquidos. Vocês anotaram. Imaginei Isso que os vai braços. cair. Não. Sempre que o quê? Sempre que tiver aumento da hidrostática, diminuição da oncótica ou redução da drenagem linfática, forma líquida, acumula. Sempre? Não, o organismo tenta compensar. Por exemplo, baixou a oncótica, Sobre o animal vai baixar esse. Vai ter mecanismos compensatórios como vasodilatação para causar uma hipotensão sistêmica. Se aumentou a hidrostática, o que o fígado vai fazer? Vai aumentar a produção de proteínas para subir a oncótica. Primeira questão do santificado. Segundo, quanto drena de uma infusão capital? Até o animal. Suficiente para causar isso aí. Deixa eu pensar com mais que eu tinha ali. Preciso lembrar. Porque o organismo vai compensar. Por exemplo, se subir a hidrostática, o organismo tenta subir a oncótica. Sobe a oncótica. Se cai a oncótica, baixa a hidrostática. Aqui, ó. Será inverso, tá? Se aumenta aqui, aumenta aqui. Se cai aqui, cai aqui. Com relação às classificações de líquidos, vocês vão ter que saber classificar se eles são transudatos, transudatos modificados ou exudatos. Eu vou dar os valores de referência, tá?
Que nem eu sei decorar, a única coisa que precisa decorar no laboratório. Vão ter os valores da referência. Agora, com relação aos achados, vocês lembram na citologia? Um pouquinho antes da citologia, quais são os materiais para coletar? Tem que ser enviado para o laboratório como? Dois tubos, quais? Com anticoagulante, sem anticoagulante. Sempre? Sempre. Tá. Com relação à citologia, se tiver neutrófilo, o que sugere? Inflamação. Se tiver macrófilo, sugere o quê? Inflamação. Se tiver eosinófilo, parasita. Se tiver linfócitos, sugere extravasamento de linfa. Se tiver isso aí, se tiver células mesenquimais, são normais, a gente espera elas revestem as cavidades. Tá? Mesenquimais. Se tiver. Agora o mais difícil, que é o que vai cair de várias formas. Se tiver hemociderina sugere o quê? Parasitose de massa. Então, a hemorragia. É válido fazer essa tabela? Sim, porque daí vocês têm para onde se guiar quando forem interpretar o caso. Se tiver cristal de... Qual era o cristal que a gente tinha? Cristal de hematoidina. Eu falei pra Fanny. Sugere... Eu falei pra Fanny, a gente chuta, você acertou. Não, pode falar. Mas não vou tomar 5 tempos. Sugere fagocitose de massas. Hemorragia. Se tiver plaquetas, contaminação sanguínea, botar SG de sanguíneo, tá? Só para escrever mais rápido. Ou mais rápido. Plaqueta, contaminação sanguínea ou. Hemorragia. No caso, uma hemorragia ativa ou muito recente. Que daí a recente vai cair aqui na contaminação sanguínea, provavelmente. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acho que não. Era isso. Se vocês pegarem um líquido que apresenta apenas plaquetas
e hemácias. Eu preciso escrever hemácia aqui, se tiver hemácia. Não. Se tiver hemácia, teve sangramento em algum momento. Precisa? Tá. Se tiver hemácia e plaqueta, só esses dois. O que é? Hemorragia. Contaminação sanguínea. Ou hemorragia muito recente. Se tiver plaqueta, hemácia e cristal dermatoidina, Ativa. Morreu então. sem plaqueta ainda está sangrando. Sim. Tem hematoidina, é recente. Não. Se tiver hemácia, hematoidina e hemociderina, só isso. O que aconteceu ali? Teve uma hemorragia. Tá ativa? Não, porque não tem plaqueta. Certo? Voltando ao que eu falei antes, que eu disse que ia comentar depois. A gente já está terminando. Mais uns 15, 20 minutos no máximo. Tá? Se o animal tiver uma insuficiência cardíaca congestiva direita, a hipertensão acontece aonde? Insuficiência cardíaca congestiva direita, ICCD. Uma infusão abdominal por hipertensão aonde? Hipertensão portal, certo? Que cor é essa infusão? Avermelhado. Transudato modificado. Isso provavelmente cai, tá? A infusão abdominal vai ser um transudato modificado. Vai ser avermelhado. Se dá por hipertensão portal. Tendo hipertensão portal, o que pode acontecer? Muito provavelmente vai acontecer com o fígado. Congestão hepática. Se tiver isso, o que vai alterar em exames bioquímicos? Falando em cães, que é algo que a gente vai mais ICCD, ALT e FA. Se cair um transudato modificado, avermelhado, o animal está hipertenso e tiver aumento da atividade sérica da LT e da FA, justificativa é congestão hepática. Tá? É o esperado. Certo? Se eu falar em ruptura esplênica, o que vocês esperam ter? Uma hemorragia. Vai ser ativa. Vai ter o quê? Que diz que é ativa. Plaqueta. Certo? Posso apagar e falar a última coisa? Não, que tem alta celularidade. Então está relacionado a processos inflamatórios. Os transudatos estão associados a pressão oncótica ou hidrostática ou
a drenagem linfática, mas principalmente pressão hidrostática e oncótica, certo? Transudato, pense nessas duas, exudato e inflamação, alta celularidade. Tendo inflamação, qual célula inflamatória é? Neutrófilo. Então, o exudato ele pode ser classificado como asséptico ou último slide, se eu não me engano. Asséptico. O que nós temos aqui? Neutrófilos. Íntegros ou degenerados? Íntegro. Pode ter degenerado? Sim. Degenerados sem micro-organismos. Sem contaminação. Por que ele degenera? Porque são velhos. Amostra velha. Amostra velha. Degenerou porque demorou muito tempo. E o séptico, o que a gente tem? Neutrófilos. Degenerados. E o que está associado? Micro-organismos. Micro-organismos. Certo? Não vou colocar ali porque eu acho que é mais tranquilo. Se eu botar aqui na amostra tem pigmento biliar, da onde vem esse pigmento biliar? Davi? Se está na cavidade abdominal, o que aconteceu com a vesícula biliar ou ductos biliares? Rompeu. Se eu falar que a ureia e a creatinina estão altas, o animal não faz xixi, a ureia e a creatinina está alta, o que está acontecendo ali dentro? Quem excreta a ureia e a creatinina? O rim sai por onde? Urina. Então o que tem ali dentro? Urina. Precisa escrever isso? Sim, sim. Bota ali. Então o pigmento biliar tem que, se tiver ureia e creatinina no líquido, isso aqui é no líquido aumentado, o que aconteceu? Ruptura no trato urinário. O que está dentro da cavidade abdominal? Não, no trato urinário. O rim faz parte do trato urinário? Pode ser uma ruptura de rim? Pode. Mas aí não vai ter urina sendo produzida, concorda? Beleza. O que vem depois do rim? Ureter. Pode ter uma ruptura do ureter? Pode. Aí tem urina, certo? Sim. Depois? Bexiga. Bexiga. Pode ter uma ruptura da bexiga? Obstrução. Sim. Obstrução, pode. Daí a gente vai ter urina. Deixa eu ver. Se tiver conteúdo fecal. O que aconteceu? Ruptura da alça intestinal. Tá claro para todo mundo que transudata, pressão oncótica, hidrostática e exudato é processo inflamatório?
Sim. Se um animal tiver uma queimadura, produz exudato. Se tiver uma ruptura de alça intestinal, vai virar um exudato? Sim. Por quê? Tem inflamação. Tem inflamação, tem bactéria do trato intestinal, vira um exudato. Não precisa escrever isso, né? Mas não teria mudança na pessoa também, isso aí? Não é exudato, não, é inflamação. Porque tem muita célula. O mecanismo de formação do exudato é em processo inflamatório. E daí tem essas células inflamatórias, geralmente neutrófilas, É que tu falou alguma coisa por ruptura ali, né? Alguma coisa assim. Ruptura da alça intestinal. Aí vai ter bactéria, vai ter aquele fluxo de célula inflamatória que vai tentar dar uma segurada ali naquela inflamação. Naquela infecção já, né? Mas ele não vai mudar alguma pressão também? Não, pode alterar, mas não é o mecanismo principal. Mas o principal da inflamação é esse. Por que eu estou focando nele? Porque se pegou exudato, inflamação, age inflamação, tá? Pegou transudato, é hidrostático, não pode. Certo? Alguma dúvida? Fora todas? Mais alguma específica? Me lembrem de colocar as tabelas, a não ser que vocês queiram muito escrever no resumo. Tem que ser a mão, frente e verso. Quem precisar para o primeiro conteúdo pode ser 2 folhas, frente e verso. Tá? Obviamente que é individual. Façam um resumo para vocês saberem onde achar. Eu estou falando sério, tá? Vamos supor, o cachorro come o resumo. Vou ferrar com a pessoa? Não, pode tirar xerox. Mas às vezes o pessoal vem com umas histórias mirabolantes e aí dá para ver o desespero na hora da prova e não acha nada. Então tentem fazer esse resumo para ajudar você a voltar no resumo. Antes do TDE. Semana que vem eu vou ver com vocês bem certinho, porque daí vocês já estão entrando no final do semestre. Quem realmente vai na aula prática, a última aula, para a gente saber se divide a turma, não divide a turma. Se não divide a turma, a gente inicia às 7h15 e vai até quando der, tá? Porque urinária e foco demora um pouquinho mais. Certo? Aí só me digam quem realmente vai, quais amostras vão trazer.